No Saber Direito desta semana, o curso é sobre Direito Penal Econômico. Durante as 5 aulas, o professor Carlos Eduardo Gonçalves vai abordar os aspectos gerais do direito penal econômico, os crimes contra o sistema financeiro nacional e os crimes contra a ordem econômica. Já está no ar a aula 4. Sejam bem-vindos, então, ao 4º bloco da nossa aula de Direito Penal Econômico. Eu sou o professor Carlos Eduardo Gonçalves e nós vamos retomar agora com o estudo dos crimes contra a ordem tributária. Então, nós vamos analisar o crime de sonegação fiscal, a Lei 8.137 de 90, que é importantíssima, suas alterações legislativas posteriores, e nós vamos ver tudo a respeito da sonegação fiscal. Temos muito assunto a tratar, é um tema bastante amplo, é um tema bastante estudado, é uma prática também muito comum, né, nos tribunais e também nos meios de comunicação. A gente sempre ouve falar sobre a sonegação fiscal, do que é, porque o dever de pagar tributo é inerente a todos nós. Então é um tema bastante interessante e nós temos muito assunto para tratar e vamos começar então, porque vamos contra o tempo aí para a gente conseguir ver a maior parte da nossa matéria de sonegação fiscal nesse tempo possível, ok? Então, a Constituição Federal de 88, ela não traz somente deveres, direitos a todos os cidadãos. É claro que a Carta Magna, apelidada também de Constituição Cidadã, ela tem normalmente o seu estudo focado no artigo 5º. Então, quando a gente começa até na faculdade de Direito, a primeira matéria que o professor, primeiro Direito Constitucional 1, que a gente vai estudar sobre a Constituição Federal, é o artigo 5º da Constituição, que são os direitos fundamentais. Mas a Constituição não traz somente direitos. E um dever muito conhecido, pelo menos no nosso bolso, né, um pouquinho por nós, é o dever de pagar tributo. Então, nós temos muitos direitos previstos pela Constituição Federal de 88, principalmente no artigo 5º da Constituição Federal, mas temos também esse dever de pagar tributos e contribuir com o Estado nessa arrecadação para promover o bem-estar social. Então, a gente falou até um pouquinho disso no nosso primeiro bloco, quando nós fizemos a introdução da matéria, falamos do bem jurídico tutelado nos crimes econômicos e, consequentemente, é claro, nos crimes contra a ordem tributária, e vimos que essa é uma das funções do Estado, arrecadar, né? E arrecadar para promover a erradicação da pobreza, os princípios constitucionais previstos no artigo 3º da Constituição e diminuir as desigualdades sociais. Então, nós temos que analisar primeiramente, assim como fizemos lá no nosso primeiro bloco, alguns aspectos de direito tributário, porque se nós vamos estudar crimes contra a ordem tributária, a gente tem que saber um pouquinho de direito tributário. Então, vamos começar pelo artigo 145 do Código Tributário Nacional para a gente saber o que é um tributo. Então, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 1, os impostos. Inciso 2, taxas em razão do exercício de poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas e ainda no artigo 148 da Constituição Federal e 149, nós temos as duas outras modalidades de tributo. 148 são os empréstimos compulsórios e o 149, as contribuições sociais. Então, nós temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Todos eles são tributos previstos aí pela Constituição Federal. Hoje já não se discute mais a questão da natureza jurídica dos empréstimos compulsórios do Supremo Tribunal Federal, nem das contribuições sociais. Isso já foi mais do que amplamente decidido de que são tributos previstos pela Constituição Federal. Então, o Estado precisa manter, como eu disse, esses preceitos fundamentais do artigo 3º e, para isso, ele arrecada um dinheiro nosso, né, de todo cidadão, para fins de promover
esse bem-estar social através de todos esses tributos que nós acabamos de analisar. Então, Hugo de Brito Machado, que é um autor, um tributarista, né, muito famoso, né, conhecido, reconhecido jurista do nosso país, ele diz que a finalidade do direito tributário é promover o equilíbrio nas relações entre os que têm e os que não têm o poder, ou entre os que têm mais e os que têm menos poder. Sabido que o Estado é a maior expressão de poder que se conhece, fácil é concluir que o direito tributário tem por finalidade limitar o poder de tributar e proteger o cidadão contra os abusos de poder. Então, desde o nosso primeiro bloco que a gente está falando sobre isso. O que é o direito penal? É a limitação do Estado do seu poder e dever, direito de punir. E o que é o direito penal econômico? Também essa proteção aos bens jurídicos, ao sistema financeiro nacional, à ordem tributária e uma limitação a essa tributação, a essa conclusão aí do Estado. Então, a esfera penal ela tem que atuar como última ratio. A gente conhece o princípio da última ratio e sabe que o direito penal ele só vai intervir quando outros ramos do direito não são mais possíveis de resolver determinado problema. Então, quando eu tenho hoje muitos estudos sobre direito administrativo sancionador, a aplicação do direito administrativo como forma de reprimir determinadas práticas dentro da área econômica, dentro da área tributária, a gente discute quando, então, o direito penal vai precisar incidir para reprimir determinada conduta e considerar aquilo criminosa e ser aplicada, então, uma pena aí de natureza penal mesmo, não uma sanção administrativa, né, de conduta de determinado agente na ordem tributária. Então, os crimes tributários, eles ganharam um pouco mais de força também ali por volta da década de 60. A gente tem falado muito desse século passado, né, que foi quando o direito penal econômico se tornou uma cientificidade, como nós vimos no primeiro bloco. E ali, em 1965, nós tivemos a Lei 4729 de 65, que trouxe essa primeira lei que tratava sobre o crime de sonegação fiscal. Então, surgiu aí no nosso ordenamento jurídico o crime de sonegação fiscal. Desde então, passou a se utilizar essa legislação, uma legislação específica para sonegação fiscal, e deixou de se utilizar o Código Penal, onde se tratava dos crimes de estelionato. Então, as mesmas práticas não eram não consideradas crimes, só não tinha um crime específico previsto no nosso ordenamento jurídico. Então, a gente usava o estelionato, usava os crimes de falsidade, usava outros delitos que estavam previstos pelo Código Penal de 1940. Mas, a partir ali de 1965, nós tivemos, então, a primeira legislação dos crimes contra a ordem tributária, o crime de sonegação fiscal. Hoje, essa lei já foi tacitamente revogada, a gente vai trabalhar hoje com a Lei 8.137 de 90. Interessante até a gente frisar que a Lei 8.137 de 90 é enorme. Quer dizer, ela é pequena, mas é enorme de conteúdo, né? Tem poucos artigos, mas é vasta em conteúdo. Então, ali, embora não seja a matéria da nossa aula, mas eu faço questão de enfatizar, de chamar a atenção de quem está nos assistindo, que nós temos também crimes contra relações de consumo. São crimes que têm crescido, são crimes importantes, que tiveram aí também algumas inclusões, algumas alterações, algumas discussões com o advento do Código de Defesa do Consumidor em 1990, mas que também tem previsão aqui na 8.137 de 90. Então, é uma lei que traz diversos bens jurídicos sendo protegidos, crimes, embora poucos artigos, crimes muito importantes que foram regulados por essa legislação, tá certo? Então, o artigo 1º da Lei 8.137 de 90 traz o crime de sonegação fiscal. Nós temos também o artigo 2º da Lei 8.137, que também traz crime contra a ordem tributária, crime de sonegação fiscal. Nós temos também ainda, no próprio Código Penal, o artigo 168-A do Código, que é o crime de apropriação indébita previdenciária. A apropriação indébita previdenciária, ele está no Código Penal, não está numa lei específica, mas é quase um crime econômico. É
até considerado por alguns autores um crime econômico, né? Porque é uma forma de você sonegar, de você não recolher e deixar de repassar, quando você se apropria indevidamente de valores ali arrecadados e não repassa o órgão público às autoridades fiscais, tá certo? Então, ali no 168A do Código Penal, e até muita jurisprudência nasce a partir da apropriação indébita previdenciária, tá? Então, como ela é mais antiga, tem uma previsão mais antiga do que a própria sonegação fiscal, né, a própria Lei 8.137 de 90, às vezes a jurisprudência começa a discutir um assunto que nós vamos até trabalhar aqui, como, por exemplo, o cabimento de princípio da insignificância nos crimes contra a ordem tributária. Começou a discussão lá na apropriação indébita previdenciária e depois a gente trouxe para cá para a gente trabalhar no crime de sonegação fiscal. Então, a gente tem aí esses crimes, né, considerados como sonegação fiscal, a gente vai destrinchar um pouquinho eles e aí depois a gente passa por algumas questões controvertidas dessa matéria, tá? O artigo 1º, ele traz um crime de sonegação fiscal considerado crime material, ou seja, a gente depende de um resultado, a gente tem que ter a efetiva sonegação, que é a supressão do tributo, para que seja configurado, seja consumado um crime de sonegação fiscal, que é diferente do artigo 2º. O artigo 2º, inciso 2 da 8.137 de 90, é um crime formal. Então, a gente tem aqui já essa distinção, que é importante a gente trabalhar, porque no artigo 2º, você não precisa de um resultado para ele se configurar. Então, basta deixar de declarar que você já vai estar praticando o crime de sonegação fiscal. Os elementos do tipo exigidos, tanto no artigo 1º quanto no artigo 2º da Lei de Sonegação Fiscal, na Lei 8.137 de 90, no artigo 1º tem 2 elementos. Para que se ocorra uma sonegação fiscal, tem que ter fraude e supressão ou redução de um tributo. Então, tem que ter fraude e supressão ou redução de um tributo, que é um crime material. Então, exige essa redução, essa supressão de tributo. Já no artigo 2º, como a gente está vendo, né, nesse crime formal previsto aí pelo artigo 2º, basta a configuração a supressão ou redução de tributo. Não precisa se comprovar nem fraude. Tá? Então, essa diferença também é importante, né, para a gente analisar quando a gente for destrinchar esses 2 delitos. Um conceito de fraude muito bom, né, porque muita gente fala assim, fraude, fraudulenta, estelionato, mas ninguém se conceitua fraude. Onde a gente encontra o que é fraude? O que é fraude, né, para você? O que é uma fraude? Né? E eu encontrei, né, dentro da nossa própria legislação do ordenamento jurídico, um conceito muito bom de fraude. Está numa lei de 1964, no seu artigo 72, é a Lei 4.502, que ela fala assim, fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência de fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento. Está aí um conceito muito bom de fraude para a gente ter como estudo, né? Para a gente ter aí no nosso caderno, porque ele é bastante amplo e ele consegue abarcar tudo realmente que a gente pode chamar de fraude, né, dentro do que a gente vai estudar, tá certo? Então, uma lei antiga, mas que nos socorre aqui para saber o que é uma fraude, né? Um conceito de fraude interessante para nós. Então, o crime de sonegação fiscal do artigo 1º, ele é grande, né? Esse artigo é um pouquinho extenso, mas é muito importante que a gente analise, então eu vou dar uma leitura rápida, tá? Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, que é um dos elementos exigidos pelo tipo penal, né? Até depois a gente teve uma discussão porque na lei anterior, aquela de 1965, né, se discutia se exigia no próprio tipo penal uma intenção, era um delito de intenção, uma intenção do agente, né, de se beneficiar disso, de se valer disso. Isso foi retirado aqui, mas ainda assim a jurisprudência diz que também tem essa finalidade específica. Você suprime ou você reduz o pagamento de um tributo porque você tem a intenção de se valer disso.
né? Então, isso também é importante a gente ressaltar. E aí constitui o crime suprimir, reduzir o tributo com essa intenção. Então, quando você, inciso 1, omite informação, presta declaração falsa às autoridades, frauda, inciso 2, a fiscalização tributária, falsifica ou altera nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda. Inciso 4, elabora, distribui, fornece, emite, utiliza documento que saiba ou deva ser falso, nega ou deixa de fornecer obrigação quando for obrigatório. Então, todas essas condutas aqui previstas no artigo 1º da Lei 8.137 de 90 é crime contra a ordem tributária, é crime de sonegação fiscal. Então, quando uma pessoa ela tem um imposto de renda, vou utilizar o imposto de renda porque o imposto de renda é muito comum a todos nós, né? Todo mundo declara imposto de renda, ou pelo menos deveria declarar se você está ali na faixa salarial adequada para você não ser isento de imposto de renda. A gente fala assim, né? Brinca quando é mais jovem, a gente quer ser isento, né? E quando a gente começa a trabalhar, a gente não quer declarar. Mas se você não declara, significa que você não está ganhando nada. Então, a gente também fica nessa dicotomia, nessa questão. Mas o crime de sonegação fiscal, né? Aqui previsto pelo artigo 1º da lei, ele não fala em deixar de declarar. Então, quando surge um fato gerador, a gente está falando de nomenclaturas específicas de direito tributário. Quando um fato gerador ele ocorre, né, e então surge a necessidade, a obrigação tributária, o agente ele tem o dever de declarar, certo? E ele pode tomar 3 atitudes. Ele pode declarar e pagar, e aí está extinta a obrigação tributária pelo pagamento, é o comum, é o que deveria acontecer. Ele pode deixar de declarar, né? Deixar de pagar, deixar de declarar e não pagar, certo? Ou ele pode suprimir ou reduzir ali aquele tributo que ele tem que declarar para pagar menos ou para não pagar determinado tributo. Então, é crime de sonegação fiscal deixar de declarar? Ou só é crime quando eu aplico essa fraude para fins de ou pagar menos ou deixar de pagar determinado tributo? Essa é uma primeira questão, né? Deixar de declarar tributo não é crime, é infração administrativa tributária. Então, quando você tem imposto de renda aí que você não declara, né, determinada informação, não cola, né, você deixa de enviar o fisco ali naquele programinha para receber, você paga uma multa. Você tem uma multa que você comete uma infração administrativa tributária. Isso está previsto lá no Código Tributário Nacional também, né? E nas leis que regulamentam o imposto de renda. Mas você não pratica crime, porque o crime ele traz esses elementos que nós estamos vendo aqui no artigo 1º da Lei 8.137 de 90. Então, eu tenho que ter essa finalidade específica, eu tenho que querer reduzir, suprimir o tributo para fins de me valer disso, me beneficiar dessa conduta. E assim eu vou estar praticando o crime de sonegação fiscal. Tá? O que não é o caso, por exemplo, do artigo 2º. Né? O artigo 2º a gente viu que é o crime formal, é quando você deixa de recolher tributo no prazo previsto, e a particularidade desse crime é a gente não exigir sequer um resultado, né? Um resultado naturalístico. Okay? Bom, com relação a sujeito ativo e sujeito passivo dos crimes tributários, né? O que nós temos? Aqui, sujeito ativo do crime tributário, do crime contra a ordem tributária, é o devedor tributário, é quem deve o tributo, né? Então, eu posso praticar um crime contra a ordem tributária a partir do momento que eu tenho o dever de pagar determinado tributo e suprimo ou reduzo o pagamento daquele tributo, né? Então, qualquer pessoa que seja contribuinte pode ser sujeito ativo de um crime contra a ordem tributária. Com relação ao concurso de agentes, é muito interessante porque nós temos algumas possibilidades de coautoria e até de participação. Então, cabe coautoria e participação nos crimes contra a ordem tributária? Cabe os dois,
Você pode ser coautor quando, por exemplo, junto com a sua esposa, você coloca um sobrinho como dependente ali no imposto de renda para diminuir a escola dele e deixar de pagar determinado valor de imposto de renda. Quem vocês são? Coautores de um crime de sonegação fiscal. Então, cabe coautoria tranquilamente. Assim como cabe participação. Então, um médico, eu já dei exemplo de médico hoje, né? Se tiver médico assistindo, vai falar que eu tenho alguma coisa contra médico. Não tem nada contra médico, porque médico serve como exemplo. Mas um médico que, às vezes, trabalhando em determinado hospital, aceita aquele por fora da cirurgia, né? Que entra ali numa contabilidade paralela, então ele tem ali o valor dele tabelado, recebe contra-cheque, ali tem uma contribuição previdenciária, e aí por fora a cirurgia, ele recebe em dinheiro e acaba não declarando ali o imposto de renda. Para não falar que não tem nada contra médico, o advogado também faz, né? E não deveria fazer. Então, quando o advogado recebe em dinheiro, tem que recolher, né? E recolher o tributo, entrar aí no Simples da OAB, né? E pagar ali a sua alíquota e recolher seu imposto da forma legal. Tá? Então, mas quando faz isso, se o hospital faz e o médico sabe disso e a conduta dele não é de evitar isso, ele pode ser partícipe da sonegação fiscal praticada pelo hospital. Então, tem que ter muito cuidado também, porque cabe não só a coautoria, mas também a participação nos crimes contra a ordem tributária. Já o sujeito passivo dos crimes contra a ordem tributária é o Estado. Né? E aí a gente fala o seguinte, é o ente federativo ao qual aquela arrecadação se destina. Então, se eu tenho um imposto de renda, é o governo federal. Se eu tenho ICMS, governo estadual. Né? Se eu tenho IPVA, um governo municipal. Então, a depender, né, de qual é o imposto devido, né, que está sendo sonegado, o sujeito passivo, ou seja, quem é a vítima daquele determinado crime, vai ser o ente federativo que deveria ter arrecadado aquela quantia e não arrecadou. Com isso, a gente consegue estudar e discutir a competência nos crimes de sonegação fiscal. Qual é a competência dos crimes de sonegação fiscal? Então, você tem que ter cuidado exatamente com isso, para saber se é federal ou estadual. Ou seja, se atinge bem, serviço, interesse da União para aplicar o 109 da Constituição Federal e ser considerado um crime federal, né, ser julgado pela Justiça Federal, ou se é um ICMS e o que tá doendo no bolso lá é do governo do Estado e isso vai ser competência de julgamento da Justiça Estadual. Assim como se for perdão, vou me corrigir que eu falei IPVA, tá? IPVA estadual, IPTU municipal. Há 5 minutos atrás eu falei IPVA estadual. Então, o IPTU, se for IPTU num município, por exemplo, competência de justiça estadual, claro que não temos justiça municipal. Foi até bom lembrar disso, que aí eu me corrigi na questão do IPVA. Vê que o cara não pagou o IPVA, né? De repente, paguei. Foi para o Estado, tá? Bom, falamos também já um pouco sobre esse bem jurídico, né, nos crimes tributários, nos crimes contra a ordem econômica, nos crimes econômicos, e é bem isso aqui, né, que a gente está analisando agora. Nós temos essa função, vimos que não pode utilizar-se do direito penal para função arrecadatória, mas, como sujeito passivo, o Estado tem interesse nisso, então se torna crime, é tipificado pela nossa legislação, para que não caia ainda mais essa função de arrecadar do Estado. Porque imagina se o tributo não fosse compulsório, pessoal. Quem pagaria tributo? Né? Se não for obrigado, quem vai pagar tributo? E aí a gente, talvez fosse melhor, né? Tem gente que vai defender isso, essa anarquia tributária. Mas a gente sabe que isso traria uma certa desigualdade social, um bem-estar social, se ao menos esse valor for bem empregado pelas nossas governantes, pelas nossas autoridades. Se não for, também a gente está vendo quais são os crimes que eles incidem, né, quando eles não utilizam da forma correta o que é arrecadado, né? Então, aqui no caso, a gente está falando um pouquinho sobre tudo dos crimes tributários e uma outra
questão interessante é do tipo subjetivo que é exigido nos crimes tributários, né? Desde a vigência, né, da 4279, passando agora pela 8.137/90, o que nós temos aqui? Eu vou fazer a leitura de um recurso em habeas corpus do STJ, que é 11.816, que ele fala o seguinte: para a caracterização do crime em tela, né, o crime de sonegação fiscal, é necessária a presença desse dolo específico, ou seja, o ânimo de furtar-se ao cumprimento da obrigação tributária, inexistente na hipótese que o contribuinte celebra com a administração acordo de pagamento parcelado da dívida, resultando atípica a conduta imputada. Isso aqui, então, eu estou falando para a gente fazer um resumo, porque nesse tempo de aula já falamos sobre muita coisa. Então, é um resumo de tudinho que nós estudamos até agora, tá? Com relação aos crimes contra a ordem tributária e sonegação fiscal. Okay? Então, para a caracterização desse crime, tem que ter esse dolo específico, tem que reduzir, suprimir tributo, né? Não precisa, em alguns casos, de resultado, mas na maioria deles sim. Então, isso tudo é o que a gente estudou até agora. Prosseguindo, né? Será que cabe dolo eventual nos crimes de sonegação fiscal? Ou, como a gente viu no bloco anterior, com relação é só o dolo direto, como tem gente que entende que é só o dolo direto, aqui tem muito menos discussão, tá? Se a gente for olhar a própria lei 8.137/90, a gente vai perceber que o artigo 1º, inciso 4º da lei, ela fala o seguinte: constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas. Inciso 4. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento. Aí olha essa parte. Que saiba ou deva saber falso ou inexato. Então essa expressão aí, deva saber, evidencia a possibilidade de dolo eventual nos crimes contra a ordem tributária. Porque se o agente tiver, se ele deve saber, só a possibilidade dele saber que aquilo ali é uma sonegação fiscal, ele já configura crime de sonegação fiscal, crime contra a ordem tributária, tá certo? Então, temos que analisar também a consumação e a tentativa nos crimes contra a ordem tributária. Cabe consumação, cabe tentativa nos crimes contra a ordem tributária? Bom, sendo um delito, um crime material, sim, cabe tentativa. Né? Então, prevalece que é possível. Né? Nós temos duas correntes na doutrina. Para José Baltazar Júnior, André Zeisele, né? Qualquer tentativa de sonegação não seria somente uma tentativa, mas seria uma configuração do próprio artigo 2º, que a gente leu da 8.137/90. Então, é o que a gente chama de delito mutilado de dois atos. Cai muito em concurso essa nomenclatura, né? Porque quando a tentativa configura um outro delito, é chamado de delito mutilado de dois atos. Então, aqui no caso, seria essa hipótese para esses autores. Então, quando tem uma tentativa de sonegação fiscal, se desloca do artigo 1º para aplicar o artigo 2º, inciso 2 da lei 8.137/90. E para uma outra corrente, né, fala o seguinte, né, André Lovato, Aécio Lovato, por exemplo, o artigo 2º não é uma forma tentada do artigo 1º. Eu posso ter os dois em conjunto, né, porque não é uma fórmula genérica de tentativa e, sendo um crime material, é perfeitamente possível que tenha a modalidade tentada. Então, mas, a meu ver, né, mais uma vez você está, o meu livro, né, a minha obra de crime econômico, é sob a ótica da Constituição Federal, publicado pela editora De Plácido, é meio impossível de você configurar uma tentativa em sonegação fiscal. Né? Por quê? Porque se eu permito, legislador, que alguém pague e denuncie espontaneamente aquele valor e pague para extinguir a punibilidade ou parcele para suspender a punibilidade de um tributo devido, se eu posso pagar e extinguir minha punibilidade, por que eu vou responder por uma tentativa impedindo-me de pagar e extinguir a minha punibilidade? Então, não tem lógica, né? É um contrassenso desproporcional, porque o sujeito, então, que não pagar vai responder pela tentativa, mas ele poderia ter pago e extinguido a punibilidade dele. Então, para meu ver,
meio difícil de configurar uma tentativa, né, nos crimes contra a ordem tributária. Uma outra questão bem interessante, controvertida, né, nesses crimes contra a ordem tributária, os crimes de sonegação fiscal, é a própria norma penal em branco do artigo 1º da Lei 8.137 de 90. O que ocorre? Para você ter um tributo, você tem que ter uma lei tributária. Então, você vai ter que ter a previsão, a instituição de um tributo para ele ser devido. Então, vem uma legislação e diz, olha, isso aqui é tributo, tá? Tem que ser pago nessas hipóteses. Só que isso se altera o tempo inteiro. Recentemente, o governo federal, né, instituiu a alíquota zero para veículos populares, né? E aí você reduz e diminui impostos para que os carros fiquem mais baratos e sejam mais acessíveis à população, principalmente esses mais populares. Quando acontece isso, então, se eventualmente alguém tinha sonegado um imposto desse, né, para a prática, então, de uma sonegação fiscal, e agora ele passa a ser a alíquota zero, será que vai retroagir para beneficiá-lo? Porque agora não é crime mais. Então, agora também não tem nem que pagar, quanto mais ser crime pelo não pagamento daquele tributo. Então, eu que estava respondendo por isso, agora não preciso mais responder por nada, não vou mais responder por nada. E o entendimento que nós temos nos tribunais superiores é que não, é que você não vai ter o tempus regit actum, né? Então, aqui nessa hipótese de norma penal em branco, ainda que se tenha várias alterações legislativas das leis tributárias, né, você não vai incidir nessa retroatividade, né, nesse abolício criminis para beneficiar o agente nas condutas criminais, né, nas condutas aí penais tributárias, tá certo? Então, o agente não vai ter essa incidência retroativa e vai responder de toda forma pelo crime que tenha praticado, tá certo? Uma questão muitíssimo importante, que nós acabamos já citando até em outros blocos dessa nossa aula, é essa questão que eu também estou mencionando o tempo todo aqui, até citei como exemplo para defender a impossibilidade de tentativa nos crimes de sonegação fiscal, que é o pagamento para fins de extinção da punibilidade. Olha, não tem uma previsão legal só não para pagamento para fins de extinção da punibilidade. São várias, né? Nós temos aí algumas, como o artigo 34 da Lei 9249 de 95, o artigo 15 da 9964 de 2000, o artigo 9º, parágrafo 2º da 10684 de 2003, o artigo 68 da 11941 de 2009, Lei 12382 de 2011. Então, veja, até por uma questão de função arrecadatória que a gente quis refutar lá no início da nossa aula, do nosso primeiro bloco, né, mas que a gente não pode negar que é a principal intenção do Estado, que é arrecadar, a todo tempo as leis penais tributárias traz o agente para dizer assim, olha, se você pagar, você não responde mais. Então, vem cá, paga, que eu vou extinguir sua punibilidade. Inclusive, tem os refis, né? Os parcelamentos falam o seguinte, se você parcelar, você já suspende a sua punibilidade. Se você pagar tudo, o crime está extinto. A pena não vai ser aplicada. Então, nós temos várias previsões, né, de pagamento como forma de extinção à punibilidade que demonstram um pouquinho essa função, essa intenção do Estado que a gente tentou rechaçar lá no primeiro bloco de utilização do direito penal para fins de arrecadação, de cobrança de tributo. A gente viu que isso não pode acontecer, mas a gente está vendo que esse dispositivo é um pouquinho disso. E dentro um pouquinho disso, eu posso falar para vocês uma questão muito controvertida, que é a possibilidade de existir sonegação fiscal de produto de crime. Será que nós temos uma sonegação fiscal de produto de crime? Ou seja, um produto de ilícito, ele vai ser possível de ser sonegado? Então, o que nós temos na nossa jurisprudência? Bom,
Dentro do princípio do pecúnia non olet, né, que o dinheiro não tem cheiro, né, nós vamos poder dizer que o STJ, no RESP 182.563, ele falou o seguinte: não se configura bis in idem, aplica-se o princípio da pecúnia non olet. Assim, as rendas ilícitas seriam tributáveis, ex via o artigo 118 do Código Tributário Nacional, visto que a definição legal de fato gerador é interpretada com abstração da validade jurídica dos autos, efetivamente praticado pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto e dos seus efeitos. No entanto, esse entendimento foi muito criticado. O próprio STJ, em alguns posicionamentos, como no HC 55.217, reviu seu posicionamento. Olha, crime contra a ordem tributária, denúncia, exposição de fatos, subsunção do fato à norma, ação penal, né? Não se admite quanto ao mesmo fato, descrição para a caracterização do crime. Ou seja, você vai responder só pelo crime que você praticou e não a sonegação fiscal também. Então, quando o fato narrado sendo recolhido não constitui crime, impõe-se o não prosseguimento da ação penal. Então, é o que se denominou e depois foi encampado pelo Supremo Tribunal Federal de tese Al Capone, que a gente citou na aula passada. Por que tese Al Capone? Né? Porque não se admite mais para essa parte da jurisprudência, por esse julgado, por esses precedentes, que seja tributado, vamos dizer assim, considerado sonegação fiscal o ilícito, que precisar ser tributado o produto de uma ilicitude. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, pessoal, vamos supor que existe uma boca de fumo, né, numa região, né, que se pratica o tráfico de drogas e o agente já pratica o crime de tráfico de drogas previsto na Lei 11.343. Ele vai praticar também o de sonegação fiscal porque não está recolhendo os tributos do que arrecadou, lá da empresa informal dele, né, com o tráfico de drogas? Bom, é isso que está aqui no HC 77.530 do Supremo Tribunal Federal, né? Que fala do pecúnia non olet, dessa impossibilidade e tudo mais, mas hoje ainda existe essa discussão. Vai ter gente, vai ter precedentes, vocês vão encontrar que vai utilizar do princípio da pecúnia non olet para dizer que cabe essa sonegação fiscal. Bom, vamos analisar algumas questões controvertidas dos crimes contra a ordem tributária. A primeira é a natureza jurídica, né, de representação fiscal prevista no artigo 83 da Lei 9.430 de 96, com redação dada pela 12.350 de 2010. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º e 2º da Lei 8.137 de 90, e os crimes contra a Previdência Social, será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Então, a ação penal nos crimes contra a ordem tributária, na forma do artigo 15 da Lei 8.137 de 90, é pública incondicionada, ok? Isso exige, então, essa exigência fiscal de crédito tributário, de proferir uma decisão final da existência de um crédito tributário para uma representação, para que haja uma denúncia pelo Ministério Público da ação penal pública incondicionada. E a dúvida que surge é o seguinte: é uma nova forma de condicionante da ação penal pública? A gente fez essa distinção nas aulas anteriores, que é uma ação penal pública e uma ação penal privada. Vimos que a ação penal pública é incondicionada ou condicionada. E a condicionada é uma representação que às vezes é do próprio ofendido. Nasceu então aqui uma nova forma de necessidade de representação? Bom, o que tivemos aqui? Tivemos a criação da súmula 609 do Supremo Tribunal Federal. É pública incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal. E a orientação dessa súmula foi dada pela ação direta de inconstitucionalidade 1571 do Supremo Tribunal Federal. Então, o que nós temos hoje, né? E que traz uma outra questão muito mais interessante. Não é um crime novo, uma nova forma, uma nova modalidade de ação penal. Mas para que se tenha uma denúncia de crime contra a ordem tributária, eu preciso da conclusão de um procedimento administrativo fiscal. E aí entra um dos temas mais interessantes da nossa aula, que é essa necessidade
né, essa necessidade de conclusão do procedimento administrativo fiscal para fins de denúncia num crime de sonegação fiscal, num crime contra a ordem tributária. Tá? O que acontece? Se discute a exigência do lançamento do tributo, que é efetivamente quando se constitui um crédito tributário para se ter uma denúncia. Então, porque se eu estou cometendo um crime contra a ordem tributária, eu tenho que ter um tributo. A gente começou falando isso lá no iníciozinho da aula. E para eu ter um tributo, isso tem que estar constituído. E para ter um tributo constituído, eu tenho que ter o lançamento. E para ter o lançamento, eu tenho que ter tido um procedimento administrativo fiscal que analisou e verificou que ali tem um tributo que merece ser lançado e que tem um devedor tributário. Então, isso tudo foi uma discussão ferrenha aí nos tribunais superiores e nós tivemos o advento da súmula vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária prevista no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Isso também está previsto na súmula 78 do TRF Primeira Região. A constituição definitiva do crédito tributário é pressuposto da persecução penal concernente a crime contra a ordem tributária previsto no artigo 1º da 8.137 de 90. Eu trago essa súmula, embora as pessoas não tenham o costume de olhar as súmulas do TJ, mas o concurseiro, né, que sempre está lendo as súmulas e tudo mais, súmulas do TRF, mas elas existem, não são menos importantes do que as súmulas de tribunais superiores, mas eu trago porque ela é um pouquinho mais ampla. Ela fala assim, não vai ter persecução penal, ou seja, não vai ter nem investigação. E isso é muito importante. Eu já tive a oportunidade de trabalhar como advogado em alguns casos, né, de sonegação fiscal. E a gente sempre trabalha muito em cima na defesa desse procedimento administrativo fiscal, para saber se o lançamento foi feito da forma correta. Por isso que é importante, eu estou falando isso desde a primeira aula, quando você trabalha com direito penal econômico, você ter noções de direito tributário, de direito econômico. E eu acho que todos estamos percebendo isso aqui, já estamos na 4ª aula, que é muito importante a gente fazer essa interdisciplinaridade, né, entre as matérias do direito para estudar o direito penal econômico. Então, aqui a gente tem que analisar o lançamento, o PAF, né, o procedimento administrativo, ver se está tudo correto, se foi feito da forma correta, porque só a partir daí é que eu posso ter uma denúncia de acordo com a súmula vinculante 24. Temos ainda, dentro dessa súmula, o informativo 580 do Supremo Tribunal Federal, que foi quem orientou a criação dessa súmula 24. Diz assim, os delitos previstos no artigo 1º da Lei 8.137/90 são materiais, a gente viu isso, exigindo para sua tipificação a constituição definitiva do crédito tributário para o desencadeamento da ação penal. Então, veja, conforme a orientação do próprio Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante, precisa se aguardar o lançamento definitivo de um crédito para ter a configuração, a denúncia, o surgimento de uma ação penal, tá certo? Então, isso aí é importantíssimo nos crimes contra a ordem tributária. Um outro assunto bastante relevante é a possibilidade ou não de aplicação de princípio da insignificância nos crimes tributários. Hoje é perfeitamente passível de utilização. O crime tributário é regido e analisado sob o ponto de vista da insignificância, dessa lesividade ao bem jurídico tutelado, que é permitido nos furtos, e a gente estuda muito isso em direito penal clássico, também a gente traz aqui para o direito penal econômico. E hoje se admite essa aplicação do princípio da insignificância no crime de sonegação fiscal, e o que ao longo do tempo foi se modificando foi o valor. Quanto é? Qual é o valor que se considera insignificante para fins de recolher, deixar, né, ou suprimir e reduzir e deixar de responder um crime de sonegação fiscal? A gente sabe que no direito penal clássico, no furto, né, que é um crime praticado sem violência ou grave ameaça, porque o roubo não permite porque tem violência, no furto não tem muito um critério. As pessoas falam, R$100, um salário mínimo. Isso também foi discutido ao longo das leis que foram surgindo aqui
porque o Estado ele tem o dever de tributar? Sim, mas ele também tem um limite, né? Ele não consegue tributar tudo, né? Então, seus agentes não conseguem tributar tudo. Então, o Estado mesmo faz preferências. Olha, até determinado valor não nos interessa arrecadar, não nos interessa fazer o procedimento, lançar esse crédito, porque a gente gasta tempo e servidor e não tem condições de arrecadar, de ficar aqui fiscalizando e lançando créditos de R$100 e de R$200. E depois aumentou para R$10.000 e hoje já está em R$20.000. Então, hoje, né, eu não sei se eu estou ensinando coisa aqui, espero que os alunos estejam me entendendo que nós estamos falando só para fins acadêmicos, ok? Mas uma não declaração, uma supressão, uma redução de tributo que não ultrapasse R$20.000, dificilmente vai ser fiscalizado e vai ser considerado um crime, porque você vai ter, inclusive vai ser lançado, tá? Vai ser, inclusive, fruto de um procedimento administrativo fiscal, porque o Estado ele se concentra em matérias que ultrapassem esse valor, porque vai compensar para ele essa fiscalização e essa atuação, esse procedimento para a sua arrecadação. Então, e se eventualmente, como o Estado, ele mesmo já diz que até 20 mil, conforme portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda, eu não vou tributar, eu não vou lançar, então, nada mais justo que se até 20 mil não é interessante para você, Estado, arrecadar, que também não seja considerado crime se eu sonegue valores que não ultrapasse R$20.000. Então, quando você deixa de declarar imposto de renda, mas cuidado, hein, pessoal, que conforme vem a multa e os juros, se ultrapassar, passou de 20, já pode. Já pode, que eu digo não, pode sempre, tá? Mas já começa a ser interessante para o Estado e ele vai acabar correndo aí o processo administrativo, vai te dar uma multa, uma sanção administrativa e depois também vai poder ser configurado crime, vai poder ser lançado, denunciado e você ser condenado aí por um crime de sonegação fiscal. Então, não estou ensinando nada de errado, só estou dizendo que está aqui e um julgamento que eu vou citar como referência para nós é o HC 66.316 do STJ. Temos também aqui uma série de precedentes do STJ, recurso especial 1.409.973, ministro Marco Aurélio Belize, recurso especial 1.334.500, relatoria da ministra Tereza Assis de Moura. Então, uma série de julgados aí do STJ que já vem aplicando a questão dos R$20.000 para aplicação do princípio da insignificância, tá? Então, só para a gente finalizar esse assunto, né? Eu vou trazer aqui a possibilidade do Supremo Tribunal Federal também acatar esse valor de R$20.000 para o princípio da insignificância, tá certo? Então, esses foram os temas que nos deu durante esse tempo para tratar sobre sonegação fiscal. Vamos ver se a gente aprendeu aí respondendo o nosso quiz e as questões propostas. Essa questão 1, ela fala o seguinte: a jurisprudência dos tribunais superiores não admite mitigação da súmula vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal? Certo ou errado? CESP, Polícia Federal, 2021, a Polícia Federal, para delegado, ela faz essa questão de certo e errado, né? Essa alternativa certa ou errado. A gente falou sobre essa questão da jurisprudência dos tribunais superiores, agora no finzinho da aula, e falamos da súmula vinculante 24, que permite, então, essa questão, que analisa, então, essa questão de existir a necessidade do lançamento para que se tenha denúncia de um crime contra a ordem tributária. Mas isso pode ser mitigado? Certo ou errado? Errado. Está lá a resposta. Então, a jurisprudência dos tribunais superiores admite mitigação da súmula vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal. Então, não é sempre, né, que vai se exigir, em algumas hipóteses, a exceção a essa regra e você vai poder ter a denúncia antes do lançamento do crédito tributário. Então, cuidado com isso. Eu trouxe essa questão, embora pequena, porque é muito importante para não ficar aí algo
como se a gente não tivesse conversado sobre esse assunto, tá certo? Vamos para a questão 2? João, com o objetivo de diminuir a carga tributária à finalidade específica do crime, incidente sobre a sua atividade empresarial, omitiu informações às autoridades fazendárias. Após os fatos, descobriu-se que o prejuízo à fazenda pública alcançou o montante de R$25 mil. Nesse cenário, observando-se a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, é correto afirmar que, alternativa A, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes contra a ordem tributária, porquanto estes atingem a rigidez da arrecadação tributária, prejudicando a implementação das políticas públicas estabelecidas na Constituição da República de 1988, o juízo de reprovabilidade dessas infrações penais é, pois, mais elevado, afastando a incidência do princípio da bagatela. Acabamos de falar sobre a aplicação ou não do princípio da insignificância. Letra B. Considerando que o prejuízo suportado pela fazenda pública não ultrapassa um montante de 30 mil, é aplicável à espécie o entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, autorizando-se a incidência do princípio da insignificância a tornar materialmente atípica a conduta perpetrada? Será? C. Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério Público para fins de apuração da conduta perpetrada por João, fornecendo no prazo de 10 dias, contando do conhecimento dos fatos, informações escritas, indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção? Ou letra D, caso João proceda ao pagamento do débito tributário acrescido de todos os consectários legais, haverá extinção da punibilidade, mesmo que a conduta se dê após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Bom, eu vou começar de trás para frente porque a resposta é a letra D, né? E a gente viu isso na nossa aula de hoje, que vimos várias hipóteses, inclusive a gente falou sobre isso, sobre essa intenção do Estado de que você pague o tributo e com isso extingua a sua punibilidade. As outras questões falam muito sobre o que nós analisamos aqui agora no final, né? Que é a questão da representação, que é a letra C, dos crimes contra a ordem tributária e do princípio da insignificância. Ah lá, tanto a letra A quanto a letra B falam da insignificância, mas de forma equivocada. Não é 30 mil, é 20, como nós vimos agora há pouco, né? Ali, no caso, diz que não é inaplicável o princípio, mas a gente viu que é aplicável. Então, a alternativa mesmo é a letra D. Vamos para a terceira questão? Acerca dos crimes contra a ordem tributária e à luz da jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a afirmativa correta. Essa questão, ela traz 4 alternativas. A letra A incide o princípio da insignificância contra crimes tributários federais quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de 20 mil. Acabamos de falar disso, caiu de novo, ó, outra prova. B. O delito de falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributária é considerado crime material de resultado? Nós vimos isso no artigo 1º da 8.137 de 90. C. O delito de apropriação indébita tributária consiste em contribuinte deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos? Ou letra D, patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público, constitui crime próprio. E aí, qual é a alternativa correta, pessoal? Bom, aqui no caso a gente tem que achar a incorreta. Então, a incorreta, a A está corretíssima, acabamos de falar, a B está no artigo 1º da 8.137/90 e a D está corretíssima também, porque constitui crime próprio. Nós vimos isso também aqui nessa norma. Então, só sobrou como incorreta a letra C, não tem jeito, que é o delito de apropriação indébita tributária, consiste em deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo. Não é a pessoa que deixa de recolher, ela recolhe, mas ela não repassa, né? Então, esse que é o erro aí da letra C e, por isso, torna ela a alternativa que você tinha que marcar para acertar essa questão. Então, pessoal, com isso a gente encerra as questões propostas e acaba a nossa aula de crime
contra a ordem tributária, parte 1. Nós tratamos aqui nessa aula 4, nosso quarto bloco de crimes contra a ordem tributária, basicamente um pouco de tudo que nós podíamos falar sobre sonegação fiscal. Falamos de competência, sujeito ativo e passivo, falamos das questões controvertidas, como essa natureza jurídica, como a questão do lançamento para fins de propositura da denúncia, que é a súmula 24 do Supremo Tribunal Federal. Falamos do próprio artigo 1º, do artigo 2º, seu crime material ou formal. Então, nós conseguimos aí trabalhar uma série de assuntos muito importantes dos crimes contra a ordem tributária, parte 1. Porque no próximo bloco e o último bloco, nós vamos retornar falando ainda de crimes contra a ordem tributária, que eu denominei de parte 2. E aí, na parte 2 dos crimes contra a ordem tributária, contra a ordem econômica tributária, nós vamos falar de mais aí, de órgãos de fiscalização, também da Lei 8.137 de 90 e também da Lei 8.176 de 91. Então, aguardo vocês no próximo bloco. Até lá. Tchau, tchau. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.